Semana passada, Deus me deu um dos grandes privilégios do meu ministério. Na quarta-feira, maio 6, alguém me chamou às 9 horas da manhã, na noite. Você é o reverendo José Arion, sim. Nós estamos selecionando 30 ministros hispanos para estar amanhã de manhã em um culto de oração pelo Dia Nacional de Oração com o presidente George Bush. Ele disse, com o presidente Bush é com o presidente Bush. Eu disse, puxa vida, não é só Billy Graham que vai com o presidente Bush. 7 horas da manhã, era uma reunião. Eu estava reunindo 30 líderes hispanos, não conseguiram reunir os 30. Eu considero um privilégio, uma honra de parte de Deus. Chegamos às 6:30 da manhã, somente podemos entrar às 8. No serviço secreto, e a CIA, e o FBI, e eles colocam duas coisas, a mesma coisa que você passa no aeroporto, é para e você tem que entrar 10.000 vezes, imagina, para ver o presidente, você não pode entrar assim. As mulheres vão para um lado e abrem as bolsas e revisam. A Damaris estava comigo e a revisaram, e os homens vão para um lado, e eu passei 3 vezes, e suava aquela coisa. Era o cinto, seu cinto. Era na igreja do Dr. Ivy Hill, um homem de Deus tremendo. Era o Dia Nacional da Oração. George Bush foi a Los Angeles pelos problemas que você já sabe que houve em Los Angeles. Então eu me fui ao Dr. Ivy Hill, ele tinha pregado em Amsterdã na conferência de Billy Graham. Eu estava lá e a mensagem dele foi: go home and preach, go home and preach, preach, preach. Volte à sua casa e pregue. Eu disse do Dr. Hill, eu ainda me lembro da sua mensagem em 83 na conferência de Billy Graham. Volte à sua casa e pregue. E ele disse, que bom que você está aqui, me dê um abraço. Ele disse, por que você não toma a plataforma de honra juntamente com o presidente? Me frisei. Disse, puxa vida, não é só Billy Graham, é os Billy Grito também pode estar também. Puxa, uma oportunidade dessa, a menos que ele convide você pessoalmente na Casa Branca. Puxa, você sentado ao lado do presidente, isso é honra. Eu disse, Deus meu, o que é que esse homem necessita? Senhor, ele não pôde mudar essa nação. Havia 200 ministros. O culto foi tremendo. Ele tomou a plataforma, falou sobre a família e uma série de coisas. E pela primeira vez eu vi George Bush mencionar. Ele disse, os Estados Unidos dormiu. E quando os Estados Unidos dormiu, o inimigo veio e destruiu a nossa nação. Nós mudamos a oração pelos prazeres do mundo e pelo materialismo. Eu disse, esse é o Bush que está falando? Parece um pregador. E ele disse, Abraham Lincoln passava as 2 primeiras horas na Casa Branca de joelhos para orar antes das decisões que eles tomavam. George Washington orava. George Washington disse, ele estava falando, é impossível governar a Deus, governar os Estados Unidos e o mundo sem Deus e a Bíblia e a oração. E ele olhou para os ministros e disse, vamos regressar a oração, e apontou para nós, vamos regressar todos. Eu disse, puxa, esse é o presidente que está falando. Muitos de nós começamos a chorar, e depois o coro cantou, glória, glória, aleluia. Mas eu dizia, Deus meu, ele não pode mudar a nação. Há divisões entre morenos e coreanos, e hispanos e brancos, ele não pode mudar. Ele falou sobre a família, ele disse, não há nenhum lugar seguro nesse estado, nem nessa cidade, nem nesse bairro, em nenhum lugar. Nós necessitamos de voltar a Deus. E ele olhou para o ministro e disse, we need you, the White House needs you. É a primeira vez que a Casa Branca reconhece, e apontou para os ministros e disse, nós necessitamos de você. Porque ele reconhece que o poder não está em uma decisão presidencial, o poder está no Deus soberano, o Deus todo-poderoso que é Jesus, que é o cabeça desse país. Então ele mencionou sobre uma guriazinha que viu que os morenos colocavam fogo nos prédios, queimaram 8.000 prédios em Los Angeles, em negócios. E uma menininha viu a sua tenda, o seu candy store, queimar-se. E ela chorou e disse, Senhor, a minha tenda onde eu ia comprar os meus caramelos, os meus pirulitos, está queimando. E a menininha colocou-se de joelho e orou e disse, Deus, que possa terminar isso. A nação está em uma crise, a igreja está em uma crise. E quando o homem terminou de falar, o serviço secreto e FBI, todo mundo
se acercou para dar a mão no homem, mas qualquer gesto seu, você sabe, já estava o serviço secreto em cima de você. Nós saímos afora, aí estava a ABC News, CBS News. Todos os pastores que entrevistaram, todos foram unânimes em dizer: a solução não está na Casa Branca, a solução está na palavra e está na oração. A menos que os Estados Unidos regresse à oração e o que era antes, essa nação vai de mal em pior. Você sabe o que pode cambiar esse país? Você pode mudar essa nação. Os grandes avivamentos do passado começavam em igrejas como essa, quando o povo se humilhava e arrependia e buscava Deus. O avivamento se espalhava por uma comunidade e se espalhava por uma nação inteira. Você pode fazer. Mas para nós chegarmos ao ponto do avivamento, nós estamos conhecer quem é Deus. Abra sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou lhe dar 5 segundos para abrir a Bíblia em Oséias. Se você não abre em 5, eu vou lhe colocar em disciplina. Já passou 5. Oséias, nem eu encontrei ainda. Eu acho que essa Bíblia não tem Oséias. É que eu quase nunca prego em português. Essa Bíblia não tem Oséias. Está antes de... Como é que está? Daniel? Obrigado. Obrigado, irmão, pela sua ajuda. Oséias capítulo 4. Mas depois de depois de Daniel. Ficando velho, já esqueci. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Essa é a palavra dos nossos dias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Quais as áreas que lhe faltam conhecimento? Eu lhe pergunto, nós temos atingido e nós temos chamado a atenção do presidente? Não. A única maneira que os morenos conseguiram chamar a atenção do presidente é que queimaram todo mundo. Queimaram o supermercado, queimaram o gas station, queimaram o Sears, queimaram o Broadway, queimaram tudo. Então chamou a atenção da Casa Branca, porque Los Angeles estava em fogo. A 2 quadras da nossa casa queimaram o supermercado Loki, um supermercado enorme, queimaram tudo. Eles destruíram o seu próprio neighborhood. Agora eles não têm onde comer. Agora eles têm que ir a Culver City, a Beverly Hills a comer. Eles chamaram a atenção em um momento de ira, mas chamaram a atenção. Quando é que uma igreja chama a atenção da imprensa, da média, dos canais de televisão? Eles nos consideram como nada, porque o nome de Jesus e a igreja e a causa está danada. Nós temos sofrido o que outros homens fizeram, e nós estamos pagando o que nós não temos feito. Porque meu povo está sendo destruído. Porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu te pergunto a ti, daqui a 5 anos, que você será? Qual é o impacto que você fará para Jesus? Você não nasceu para estar sentado somente em uma igreja. Você nasceu para fazer a diferença e para mudar a geração da qual você vive. Esse era o pensamento de Zinzendorf, o grande missionário alemão. Ele dizia: eu me gloriava na minha negação pessoal, se eu tinha que comer ou não, beber ou não, vestir ou não, contanto que eu ganhasse alma e influenciasse a minha geração. Qual é a sua causa? Na noite da quarta-feira que Los Angeles estava em fogo, na quinta-feira pela madrugada, eu orei e disse: Deus, se com tanta velocidade que se espalhou por todo o país esse conflito, porque depois de algumas horas já estava em Miami, já estava em Nova York, já estava em Memphis, em Mississippi,
em São Francisco, em Auckland, o país inteiro. Eu disse: Deus, se uma coisa má de destruição pode começar em uma velocidade incrível, e se tu derramasse o teu poder, e se tu derramasse a tua unção, e esse país fosse sacudido e queimado com o poder do Espírito Santo. Deus não faz porque Ele não tem vasos suficientes para fazer, porque nós estamos preocupados conosco. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Vem Jesus, vem como a chuva da primavera. Nós necessitamos de um avivamento hoje, não amanhã, hoje. A nação está numa crise, as nossas comunidades estão em uma crise. Só há uma esperança, está no povo de Deus. Sempre quando a Inglaterra estava em uma crise, e a Inglaterra dava as costas para Deus, Deus enviava homens dos grandes avivamentos da Inglaterra: Evan Roberts, John Wesley, e os grandes homens, George Whitefield, os homens que tremeram a essa nação. Quando a nação dava as costas para Deus, Deus enviava um homem para trair o país de volta. Jimmy Swaggart já não existe mais. Qual é o homem que nos levantará para trazer esta nação de volta? Benny Hinn agora está no seu apogeu. Ele é jovem. Talvez Deus poderá usá-lo para que os Estados Unidos regresse ao que era antes. Milhões de pessoas estão orando por ele. Que Deus o guarde e o cuide, porque se alguma coisa acontecer com ele, então estamos fuzilados. Agora a atenção do mundo inteiro está nos seus olhos. Ele tomou o lugar e a popularidade que era de Jimmy Swaggart. Ele tomou. Ele é jovem, falta muita experiência. Uma vez Deus veio a ele e disse: Benny Hinn, eu quero que você se cuida de 3 coisas: do ouro, da mulher e do orgulho. Porque o diabo anda rondando você. Quando Deus avisa, é porque Ele vê antes. Nós necessitamos de um homem. Nós necessitamos de uma igreja que regresse ao que era antes. Se nós não fazermos assim, nós seremos tão culpáveis dos pecadores que estarão diante do juízo final naquele dia, que vimos milhões de pessoas ir ao inferno e simplesmente cruzamos o braço. Em segundo lugar, a Bíblia disse que Deus foi achado deles em tribulação. Quando eles davam as costas para Deus, Deus enviava a tribulação. Quando eles clamavam, então Deus o respondia. Abra a tua Bíblia comigo em Salmo 46. Pastor Antônio já leu o versículo da minha mensagem hoje, confirmação. Parece que andamos no Espírito aqui. You better believe it. Deus é nosso refúgio. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Ele é hoje, Ele vai ser amanhã, e Ele foi ontem. Ele é. Ele é nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Veja bem que Ele é bem presente. Ele é agora. Quando você ora a Jesus, você não vai encontrar: Hey, this is Jesus' office. Perdão, eu não estou aqui no momento. Mas quando eu regressar ao escritório, eu vou regressar a chamada. Quando você chama, Ele é 1-800 toll free number, Jesus. E você ora Jesus, e você não vai encontrar uma secretária: May I help you? Or may I transfer your call? Aqui eu estou. Ele é o socorro presente na tribulação. Ele não espera, Ele não regressa a chamada, Ele é agora. Na tribulação é onde Deus força e aperfeiçoa o seu caráter. Não vai ser brincando com as bonecas ou jogando botões que você vai crescer espiritualmente.
Você vai crescer quando você abrir o seu coração e deixar que as provas e as lutas possam madurar maturidade no seu caráter. O coração de Deus está ferido. Ele deu muito e os homens lhe deram muito pouco de volta. O coração de Deus está ferido. É através das provas e as lutas que Ele vai trabalhar na sua personalidade. Salmo 78 diz: no dia da prova e no dia da guerra, Efraim deu as costas a mim. Veja bem, Salmo 46. Para onde você colocou a Bíblia? Salmo 78, né? Pero não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetam para o meio dos mares. Parece que a média nos tem comido, e a média nos tem criticado, e os repórteres nos têm comido, nos têm criticado, nos têm falado. Não há problema, nosso dia vai chegar. Calma. Ontem eu falei, nosso dia vai chegar. Calma. Eu sei que Deus vai trazer esta nação de joelhos antes de Ele buscar a igreja. Já os Estados Unidos estão em uma recessão econômica. Os japoneses orquestraram para destruir o poder econômico dos Estados Unidos. Orquestraram. Nós perdemos na guerra, mas nós ganharemos no conhecimento. Eles levaram 45, 50 anos para orquestrar um plano para a crise que os Estados Unidos está hoje. Em cada casa nessa nação há algum objeto japonês, ou seja, um VCR, ou seja, um telefone, ou seja, uma máquina de escrever, ou uma máquina fotográfica. Eles têm o seu representante em cada lar, em cada nação, em toda a nação desse país. Eles orquestraram, divisaram um plano. Agora os Estados Unidos está em uma crise. A guerra do Golfo era 500 milhões por dia que se gastavam para manter os soldados na guerra do Golfo. Agora essa nação está em uma crise. E é quando a nação está em uma crise, é quando Deus usa crises para trazer a nação de joelhos diante do Senhor. A grande águia orgulhosa se dobrará diante do Senhor. E Deus ela vai trazer e vai baixar o seu bico. E Deus vai dizer: sem mim você não é nada. O Congresso, demócrata, corrupto e ateus vão dobrar-se diante de Deus. Deixa eu lhe dizer, se há uma nação que todavia Deus é Senhor, é esta, é Israel. Eu não sei Brasil, eu não sei o resto, mas Estados Unidos e Israel, Deus é Senhor. Deixa eu lhe dizer, que Deus vai trazer a nação, e vai humilhá-la, e colocá-la de joelhos, e quando os Estados Unidos reconhecer que Deus é Senhor, então Deus abrirá as portas do seu avivamento nos céus, e Deus fará sacudir esse país com a unção do Espírito. Nosso dia vai chegar, calma, vai chegar. Mas é através das provas que estamos passando hoje, que Deus se pode preparar para o dia de amanhã. Se a sua vida é easy, nada de extraordinário passa em sua vida, e o diabo não está preocupado contigo, é porque você não é uma ameaça. Se não há provas, se não há lutas, dia e noite em sua vida, porque Ele não está preocupado contigo. Deixa eu lhe dizer, ontem na primeira noite, Deus deixou bem claro que bastará uma abertura no seu coração para o diabo destruir a sua vida. Veja o que está diante. Veja o que está diante de ti. A Bíblia diz no livro de Provérbios 4 que os teus párpados miram o que está diante de ti. Vai chegar o dia em que a tragédia vai tocar a tua porta. Vai chegar o dia que a enfermidade vai tocar a tua porta. Vai chegar o dia que a crise econômica vai tocar a tua porta, em que o diabo vai tocar a tua porta e dirá: eu vim prová-lo. Estar pronto. É através das provas e tribulações que Ele trabalha no nosso caráter e personalidade. Jeremias 18 diz: ó casa de Israel, vós não sois diante de mim como barro nas mãos do alfareiro, oleiro. Eu o mudo como eu quero,
como eu quero. Para o nosso caráter ser moldeado ao caráter de Jesus, Ele toma você como uma tortilha mexicana, que Ele trabalha em seu coração. Dói! E você chora, você diz não, e Deus sim, não, sim, sim, e pronto. Quer que eu te use? Esse é o caminho. Eu não uso Mickey Mouse, eu não uso Donald Ducks, eu somente uso homens e mulheres preparados. Homens que passaram na minha escola pessoal do discipulado. Venha e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem, será que nós estamos dispostos a passar? Na apostasia de Israel, quando Israel dava as costas, Deus apertava a torca, eles corriam para Deus. Terceiro lugar, a Bíblia diz que havia muitas aflições naqueles dias. Aflições é sinônimo de adversidade, de angústia, calamidade, dor, padecimento, quebranto, sofrimento. Aflições. O que é aflições? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. 5 segundos. Já passou. Êxodo 3, 7. Uma menininha perguntou a sua mãe uma vez, ele disse: mãe, de quem é a Bíblia? Sua mãe disse: a Bíblia é de Deus. E a menininha disse: melhor que se devolva a Deus, porque aqui ninguém faz uso dela. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Com efeito, porque houve uma causa e efeito. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, pois tenho conhecimento dos seus sofrimentos. Deus conhece a igreja, Ele conhece onde a igreja está parada, e Ele sabe os homens e mulheres que Ele levantará nessa geração. Ele sabe. Sidraque, Misaque e Abednego, Nabucodonosor tocou as trombetas, todo Israel e Judá se ajoelharam. Sidraque, Misaque e Abednego ficaram de pé. Nabucodonosor perguntou: o que passou, homem? Nada, o problema é teu. Nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. Nabucodonosor mudou de cor. Ah, não? Eu vou lhe dar mais uma chance. Quando o símbolo e as trombetas tocarem, se você não se ajoelhar diante de mim, vai para o fogo. Vamos para o fogo então. Vamos para o fogo. O nosso Deus tem poder para salvar da sua mão. Nabucodonosor disse: qual Deus? Não há Deus que possa livrar da sua mão. Sidraque disse: mas eu conheço um Deus, Jeová dos exércitos. Ele pode livrar-nos da tua mão. Ah, vamos ver então. Toque a trombeta. Tocaram a trombeta, todo Israel e Judá se ajoelharam. Sidraque, Misaque e Abednego ficaram de pé. How you doing, King? I'm fine. I'm fine. Você pode imaginar? Calentaram, esquentaram 7 vezes mais o forno. O fogo estava que ardia, tanto que o homem que colocou o fogo caiu e se queimou, para que você veja. Tomaram Sidraque, Misaque e Abednego, o amarraram e o colocaram no forno quente. Lá estava Sidraque, Misaque e Abednego, caminhando no meio do forno quente, como um dia de verão em Palm Springs, Califórnia. Nothing happened. Nem olor, cheiro de queimado eles tinham. Nem olor. Nabucodonosor olhou e disse: não pode ser. Eu não tomei tequila hoje.